Olá, queridos ouvintes da Rádio Cristal FM. Eu sou o psicólogo Djalma Lopes e hoje apresento o nosso 14º programa, cujo tema é Obesidade, uma falta psíquica que o alimento nunca sacia. Este programa está dividido em 3 tópicos. No primeiro, eu abordo a definição da obesidade, a história da obesidade, a manipulação empresarial em torno da obesidade e a questão do bullying. Já no segundo tópico, faço algumas reflexões sobre o corpo físico, o corpo social e o corpo psíquico, em que o corpo físico é aquele que cada um vê no espelho, o corpo que eu apalpo, este meu corpo, que pode ser gordo, magro ou mediano, que tem a ver com o acúmulo de gordura e musculatura. Já o corpo social é aquele que a mídia e a sociedade valoriza, que na atualidade é o corpo magro e musculoso, como um ideal de beleza, é um narcisismo. E o corpo psíquico é aquele que ocupa o mundo mental de cada um e que guarda diversas questões conflituosas que se apresentam no corpo físico, nos fazendo adoecer ou ter saúde. E no terceiro e último tópico, eu enfatizo o entendimento da obesidade através da reflexão sobre o corpo psíquico e o tratamento psicoterápico das pessoas obesas. Tópico 1. Obesidade, definição, história, manipulação empresarial e bullying. Bem, a definição de obesidade, gente, todo mundo conhece. Trata-se de pessoas com excesso de gordura corporal. Simples assim, todo mundo reconhece uma pessoa gorda. E aí, os nutricionistas, eles possuem tabelas, para caracterizar quando as pessoas estão abaixo do peso, com peso normal, ou com sobrepeso. Aí depois vem a obesidade grau 1, grau 2, até a grau 3. É a partir do sobrepeso que o excesso de gordura corporal começa a dar sinais. Epa, estou ficando gordo. E não compete à minha área profissional de psicólogo falar da obesidade dentro desses aspectos biológicos, uma vez que, de modo superficial, todo mundo sabe dos riscos que a obesidade traz à saúde, como hipertensão, diabetes, problemas circulatórios, cardíacos, problemas na coluna, nas articulações dos membros, entre diversos outros. Então, a definição da obesidade é essa: excesso de gordura corporal. Bem, e a história da humanidade, agora eu vou falar da obesidade, de ser gordinho dentro da história da humanidade, Veja bem, a nossa história revela que sempre houve uma luta constante por alimentação, porque o ser humano lá na pré-história, antes de Jesus Cristo, vivia uma grande escassez de alimento. E as condições de vida daquela época exigiam estocar bastante energia no corpo para suportar as diferentes temperaturas e os longos períodos sem alimento. Porque o estilo de vida naquelas épocas fazia com que as pessoas gastassem muita energia devido às longas distâncias que andavam, às atividades de caça, os períodos de maior escassez de alimento. Existem alguns programas de TV, como algumas novelas, eu acho que é da Rede Record, que fala de alguns momentos da Bíblia, do Antigo Testamento, e que ali vocês podem ver como a vida deles era. Um tempo em um lugar, montavam aquelas barracas, aquelas tendas, e ali eles iam à procura de lugar que tivesse rio, água, que favorecesse plantar, cuidar de animais. E se houvesse uma seca, uma escassez, eles tinham que ir para outro lugar e estavam sempre se preocupando em guardar, estocar trigo, alimento para não faltar. Eles tinham que caçar animais. Então, essa questão aí de se alimentar sempre foi uma preocupação.
E em alguns períodos históricos, devido a essa falta de alimento, né, as pessoas obesas, você acredita que elas eram consideradas prósperas e ricas? Claro. Se havia escassez de alimento, alguém estava gordinho, nossa, ali vive na riqueza, tem muito alimento ali para comer a toda hora, o quanto que quer, não é verdade? E era assim mesmo, tá? Outros povos consideravam que a obesidade seria um defeito de caráter. Já em outras culturas, uma pessoa obesa seria ridicularizada. E para muitos cristãos, ser muito gordo seria uma pessoa que estava cometendo um dos 7 pecados capitais, a gula. Então, dependendo do momento histórico, ser gordo tinha uma conotação. E aí a gente percebe que quando o açúcar, né, e a batata entraram no cardápio dos europeus, aí começou a modificar os padrões de beleza feminina principalmente. E isso aconteceu entre os anos de 1600 a 1800 depois de Cristo. Aí nessa época a gordura corporal representava beleza e riqueza, isso mesmo. Na Europa houve um grande período histórico em que ser gordo, ser gorda representava ser rico e ser belo, porque só os nobres poderiam dar-se ao luxo de comer cremes de diversos sabores, sabores de frutas, azeitonas, comer manteiga, açúcar do bom e diversos molhos, enquanto que os pobres utilizavam banha para comer com um pouco que tinha, né? A banha para fritar e tal. E deste modo, os mais ricos determinavam qual era, logicamente, o padrão a ser seguido naquela sociedade. Sempre foi assim, né? Quem tem mais poder dita as regras da moda, o que é bonito, o que é feio, o que é bom, o que é ruim, tá? Então, o padrão a ser seguido naquela sociedade era sempre com gordura no corpo. Não podia faltar gordura no corpo. E essa gordura se relacionava à ideia de que, nossa, que mulher deliciosa, que homem bonito, entendeu? Então eles sempre olhavam esses corpos gordinhos relacionando com doces, coisas suculentas. E essa realidade aí aparecia nas artes, gente. Todo mundo já viu uma pintura de corpos gordinhos, de homens e especialmente de mulheres de séculos passados. Sim, as artes de cada época expressam uma realidade daquele momento, seja na pintura, seja na música, exalta o que naquele momento tem mais valor. E eu vou citar aqui o caso de um pintor famoso chamado Peter Paul Rubens. Quem foi Rubens? Rubens foi um pintor notável. Ele morreu com 63 anos de idade, em 1640. Ele pintou em torno, gente, de 3.000 quadros, com a ajuda de alguns técnicos, que ele tinha um ateliê de pintura. E os seus quadros eram conhecidos por apresentar mulheres voluptuosas. O que é isso, voluptuosa? Mulheres que o traço, a pintura dos seus corpos nus se assemelhava a algo muito atraente, de despertar o desejo de quem olhava. Eram mulheres gordinhas, que ora mostravam ou escondiam partes dos seus corpos, despertando a curiosidade e o desejo sexual. Então, gente, até aqui deu para entender que ser gordinho ou gordinha já foi critério para ser bonito e bonita. E isso não só na Europa, em outras sociedades também. Tribos, não é? Porque na antropologia nós temos povos aí que ainda hoje existe, seja na Austrália, na África, em que ser gordo representa um status de valor e de desejo, tá? Então, todavia, essa ideia de beleza, ela é muito, isso quer dizer que essa ideia de beleza é muito subjetiva, todo mundo sabe, né? Então depende do gosto de cada um. Então pessoas gordas, magras ou medianas podem ser desejadas sim, consideradas belas em qualquer contexto social e época da humanidade. Ou seja, você que é magro, que é gordo, que é mediano, vai ter alguém que sente
uma atração por você, que olha com desejo, que gosta da tua gordura, que gosta de ver os ossinhos lá do teu corpo magrinho, né? Então, gente, isso é uma construção social, dizer que um corpo é melhor que o outro. O que importa é o desejo de cada um, não é verdade? Então você aí que namora, que casou com alguém que é gordinho, gordinha, sabe muito bem que o que está em jogo é o que há dentro da pessoa, os valores que aquela pessoa tem, o sentimento que ela desperta em você. Então o importante é que você valorize aquilo que você gosta e se sente bem, independentemente do que a sociedade diz que é belo ou feio. Porque por trás dessas imposições na vida de todo mundo existem interesses. Vaidade, egoísmo, de quem possui o quê? Um poder econômico para editar as regras da nossa vida social. E é por isso que agora eu vou chamar a atenção para o poder das grandes empresas de alimento. Então a manipulação aí das empresas entra aqui. Olha só, muitas empresas de alimentos, por meio de suas propagandas, criam desejos alimentares nas pessoas. Então você está assistindo a TV, está navegando nas redes sociais, às vezes é meio-dia, ou já é 6 da noite, hora de jantar, ou é o momento de algum lanche, eles já lançam ali, ó, imagens de comidas que despertam o teu paladar. Para quê? Para criar o vício da compra e venda. E assim eles vão se enriquecendo às custas dos consumidores que caem nessa. Então, explicando melhor, né, aquelas guloseimas como sorvetes, pudins, as massas recheadas, o milkshake, o cupcake, bolos, tortas, aqueles pastéis maravilhosos, aqueles pães de diversos sabores, ninguém resiste. Desperta assim o paladar, o apetite de milhares. Então, a energia para as células do corpo não vem apenas do açúcar, mas também das massas e gorduras. Não é verdade? Nós precisamos de energia. E a gente vai comer açúcar, a gente vai comer massa, vai comer gordura. É importante. Toda vez que consumimos esses alimentos, sentimos um efeito energético no corpo, né? Que dá aquela alegria, aquela energia, como também uma sensação de prazer. Quem não tem prazer comendo um pudim maravilhoso, uma pizza, um bolo, um pastel, né? Aquele pão com queijo, quem sente prazer? Então, além de dar energia, dá prazer. Mas esse prazer também é porque o açúcar, que a massa, gente, também se transforma em açúcar, né? Então, esse açúcar aí age no nosso cérebro e eleva os níveis de algumas substâncias. Por exemplo, a dopamina. O que é a dopamina? É um hormônio, está entre os hormônios considerados da felicidade. É aquele hormônio que nos dá alegria, aquele bem-estar. Alguns ficam eufóricos, tá? Então, muitos estudos comprovam que o vício em alimentos com açúcar e gorduras se assemelha com os prazeres que são produzidos por quem consomem drogas ilícitas, como maconha, heroína, crack, entendeu? Por quê? Porque o efeito do açúcar e dessas drogas no cérebro nos dá uma sensação de bem-estar imediato, uma sensação boa, tá? Uma alegria. E melhor, quando você está com muita fome, parece que você fica triste, pesado. Depois que você come, nossa, dá um bem-estar, não é, gente? Aquela sensação boa, ai, estou recuperado, entendeu? Esse bem-estar aí tem a ver não só com o fato de você estar alimentado, de você ter dado ao seu corpo os nutrientes, a energia que ele precisava, mas também uma reação química no cérebro que foi produzida pelos carboidratos, né? que são os alimentos que produzem essa energia, né? Que leva para o seu cérebro essa energia e altera o nível desses hormônios que dão a sensação de felicidade. Então, quando eu comparo isso com as drogas, é porque as pesquisas dizem que realmente os açúcares, eles têm esse poder de dar uma alegria, só que aquela alegria é muito rápida, tá? É aqui, agora, depois você já quer comer mais, porque o açúcar no instante se digere. Então, as grandes empresas de alimentos sabem
que os alimentos ricos em açúcares são rapidamente digeridos no seu corpo. Por isso, os profissionais da nutrição recomendam adicionar fibras e proteínas nas nossas alimentações, porque são elas que mantêm o nosso estado de saciedade por mais tempo. Isso, evitando que a sensação de fome rápida. O açúcar, o carboidrato, o pão, essa sobremesa a gente come agora, fica saciado, mas daqui a meia hora, uma hora, você está com fome. Agora, se você adicionar açúcar, massa, com proteína, com ovo, com carne, fica difícil, né? Mas comer um pastel de carne, por exemplo, né? Alguma coisa com ovo, né? Um suco que tenha fibra, fruta, isso ajuda a gente a passar mais tempo sem sentir fome. Essa é a dica dos nutricionistas. Bem, agora eu vou falar de um aspecto psicológico muito prejudicial à saúde mental das pessoas obesas. É a questão do bullying. O bullying é uma prática muito antiga, mas só a partir dos anos de 1970 que começou a ser investigada de forma científica, gente. Então, todos nós, em nossas infâncias, seja você jovem, vovô ou vovó, os apelidos sempre existiram entre a maioria de nós. Muitos desses apelidos parecem engraçados. Porém, a pessoa que é alvo de gozação dos outros pode sofrer com o apelido que foi dado a ela. Então, acho que todo mundo aí tem uma história de apelido que não foi legal, que você não gostou ou que alguém não gostou. Então, a questão é que o desrespeito ao próximo através dos apelidos, especialmente na fase da vida escolar de crianças e adolescentes, vocês devem lembrar, até mesmo na faculdade, né? Representa uma forma de violência psicológica e até mesmo física, porque tem gente que ainda bate, né? Mas aí, olha só, devido a esse problema aí do bullying, que já se tornou uma coisa bastante debatida aqui no Brasil, em 2015, no governo da presidenta Dilma Rousseff, foi criada a Lei de Combate ao Bullying. Isso mesmo, a lei era 13.185 de 2015. E essa lei aí, ela considera que a prática de violência física ou psicológica de forma repetida produz uma série de crimes que estão previstos no Código Penal brasileiro e em outras leis. Por exemplo, quando o bullying é feito por meio de um empurrão, sabe? Aquele aluno às vezes está passando, sempre alguém empurra, ou dá um tapinha, dá um cascudo, isso é agressão física. E isso pode gerar um crime de lesão corporal, porque no empurrão desse alguém pode cair, abrir o supercílio, quebrar o nariz, e isso é lesão corporal. Ah, eu brinquei e dei apenas um empurrão, bullying. E esse bullying veio acompanhado de uma ação criminosa. E o bullying moral, ele ocorre através dos xingamentos, né, que podem gerar crimes tipificados como injúria e racismo. Então são crimes graves quando você xinga alguém depreciando a imagem do outro, né, principalmente quando é crime de racismo, negrinho macaco, né? E aí o indígena maldito, alguma coisa assim do tipo. Então esse branco não sei o que, tá entendendo? Então assim, ofende a raça não, ofende a etnia, ele chama racismo. Então crianças, adolescentes e adultos obesos muito provavelmente já se sentiram magoados por conta de apelidos. Por exemplo, aquele apelido barriga de nós todos, eu lembro na minha infância. Ei, seu almôndega, ô dona bolota, lá vem um botijão de gás, olha aquela baleia, entre outros que vai vulgarizando a imagem do indivíduo. Então todo mundo aqui sabe de alguma história de apelido com gordinhos. Ah, é engraçado, tá, é engraçado, mas determinadas brincadeiras representam violência. Então primeiro você tem que ver como o outro reage. Você tem que saber se o outro permite aquele apelido, se o outro gosta. E às vezes a pessoa demonstra que gosta, mas não gosta. Né? Então, também tem provocações físicas, como alguns beliscões. Né? Bem, muitas pessoas que são gordas são perfeitamente saudáveis, gente. Enquanto que existem pessoas magras
e podem ter altas taxas de colesterol, hipertensão, diabetes. Sim, isso é possível sim. Alguém deve conhecer uma pessoa magra que está com diabetes, que está com hipertensão. Como assim? Ah, eu como de tudo e nunca engordo. Já viu esse magrinho? Come de tudo e nunca engorda. Tá bom, o corpo dele está dando conta daquela gordura. Está eliminando, o metabolismo parece estar acelerado, né? Mas está elevando as taxas do colesterol, entupindo as artérias e aí, né, criando vários problemas de saúde. Todo profissional de saúde sabe disso. Então, e existem os gordinhos que você olha assim, ali deve ter hipertensão. Eu conheço pessoas gordas que não são hipertensas, que o colesterol está normal, entendeu? Então, é isso aí. Quem pode explicar é alguém da área de saúde que entenda melhor o assunto. Então, a questão é que o corpo social perfeito que se quer em nossa sociedade menospreza o corpo das pessoas gordas. E aí circulam várias ideias falsas de que os gordos não se casarão, não conseguirão emprego. Ah, o gordo não vai ter uma vida sexual satisfatória porque ele não vai conseguir fazer performances sexuais legais. Tudo mentira. E assim é possível ver muitas pessoas obesas adoecendo, tá? Por quê? Porque o corpo físico dela está sendo desumanizado pelos outros. Não é nem por conta de uma questão de saúde, mas é mental mesmo. Ele fica com sentimento de vergonha de si mesmo, produz uma baixa autoestima, insatisfação com a própria imagem corporal, podendo sofrer de ansiedade, depressão e decorrência desta certeza de ser menosprezado por sua obesidade, tá? Como se um corpo magro, musculoso ou formoso fosse sinônimo dos mais nobres valores humanos. Não tem nada a ver. O que você está vendo alguma coisa aqui fora, mas você não sabe o que está dentro da pessoa. Então, seja qualquer forma corporal, os valores humanos daquela pessoa, você precisa se relacionar com ela para conhecer. Então, é comum que dentro da própria família, gente, pais, mãe, pai, irmão, irmã, ou algum parente, tio, tia, tire brincadeiras desagradáveis, dizendo que o indivíduo é gordo porque, isso é gordo porque é preguiçoso. Essa menina tá gorda porque ela tem o olho muito grande, tudo ela quer comer, não é? Entre outros argumentos aí que a pessoa vai achando que é obesa por conta daquilo. E a tendência é o obeso acreditar nesses adjetivos que depreciam a sua imagem. A tendência é essa. E a tendência é todo mundo acreditar nisso. Mas não é bem assim, não. As causas da obesidade são várias. Depois eu vou tratar delas. Então, o bullying pode ser também praticado através da internet. É o chamado cyberbullying. Bastante comum nas redes sociais, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp. Então, trata-se de um assédio virtual para atacar alguém de forma a denegrir a sua imagem. Isto é muito comum nas redes sociais, mas tem consequências aí. Ninguém está livre de ser punido, não. Então, as consequências psicológicas de quem sofre o bullying dependem das características da personalidade de cada um, né? Do suporte que essa pessoa possa ter na escola, na família, tá? Se vai ter ajuda ou não. Então, porque tem pessoas que elas são xingadas de gordinha, mas elas têm uma forma de se defender, de se posicionar, para ensinar o outro a respeitar. Não que seja violência, bater, mas com frases assim: qual é o seu problema com a minha gordura? Então me respeite. Tem que se colocar. Então, crise de ansiedade, estresse prolongado, estado de depressão e outros transtornos mentais podem ser desenvolvidas por pessoas que sofrem bullying, sejam elas obesas ou não. E aqui no Brasil teve alguns casos de bullying contra pessoas obesas que ganharam assim destaque nos noticiários de jornais no país inteiro. Olha, eu vou falar aqui de um caso que foi em 2010, uma adolescente de 15 anos, que se chamava Matheus. Ele morava em Porto Alegre. Ele sofreu bullying por diversas vezes por ser grande e gordo.
Esse jovem Mateus não aguentou mais a violência psicológica que ele estava sofrendo de alguns amigos que ficavam tirando onda da cara dele, com apelido, com tapinha, empurrão, né? E ele estava sofrendo muito. E aí, o que aconteceu? Ele não aguentou mais e terminou brigando com esses dois amigos. Brigou mesmo, de tapa, de murro. E aí, um desses amigos aí, que apanharam do Mateus, resolveu vingar. E aí um desses rapazes pegou esse menino tinha 14 anos, né? Foi vingar a pisa que o Mateus deu lá nos amigos, aí matou o Mateus. O Mateus, que tinha 15 anos, foi assassinado por outro adolescente de 14 anos, né? Que ficou assim com raiva porque o Mateus bateu nos meninos que ofendia ele. Então, uma tragédia. Veja só, no que deu isso aí. Então, em outro caso que aconteceu em São Paulo, uma menina de 12 anos, ela relatou que durante um mês estava sendo chamada de gorda. E que tinha, você é muito gorda, você tem muita estria no corpo. Não é? Na escola isso, tá? E um certo dia, na saída da escola, 5 meninas da mesma escola lhes deram uma surra, deixando marcas no corpo dela. Chamaram ela de gorda, agrediram, até bateram nela. E esse evento foi filmado pelas próprias agressoras. Não acabou em morte, mas essa menina deve ter sofrido uma morte simbólica, né? Um mal-estar muito grande, que isso deve estar registrado até hoje na vida dela. Então, gente, há diversos casos de bullying praticados contra crianças, adolescentes, adultos e idosos obesos. E as consequências são sempre prejudiciais, todo mundo sabe. Podem até gerar situações de morte. Não é? Então, tem pessoas que sofrem bullying e aí perdem o controle, se desesperam, não é? E cometem coisas assim contra ela mesma ou contra alguém, ou apenas adoecem. Então é lamentável a falta de sensibilidade das pessoas em considerar normal esse tipo de violência com o próximo, que é o bullying, o apelido, menosprezar a imagem do outro. A gente vê muito hoje em dia, isso aí é muito natural entre os jovens, viu? Tá chamando o outro disso, daquilo, e eles se relacionam com aquela forma de depreciação da imagem do outro, como se isso assim, olha, se eu não fizer assim, se eu não agir dessa forma como eles, eu não vou fazer parte do grupo, eu vou ser considerado o melhorzinho, que quer se amostrar e tal. Tá complicado isso, é preciso um trabalho de educação no lar e na escola. Agora é claro que professores e familiares adotem comportamentos, tá, que sejam capazes de ser aprendido por crianças e adolescentes. Porque se na família ou na escola tem profissionais, tem pais que agem da mesma forma que os adolescentes, aí infelizmente não dá para educar. Não dá para educar ninguém. Não é verdade? Então, é necessário, gente, que diante dessas situações a vítima seja defendida e protegida e os agressores sejam acusados de que a sua prática foi perversa, que foi criminosa. Eles devem ser denunciados nas escolas, denunciados para os pais da vítima e o pai do agressor. Então é preciso que professores e familiares assumam a postura e dizem, olha, isso não pode. Não pode agir dessa forma, não pode agredir o outro com esse tipo de apelido, isso não pode. Isso é agressão, isso é bullying. Tá? Tem que se colocar e proteger a vítima. Então é como ouvir a frase, foi brincadeira, a gente estava brincando. Eu fui professor e sei disso. Ele gosta, ela se diverte com esse apelido. Então é comum que a vítima ela possa até se sentir tão indefesa que ela passa a rir da situação como uma forma de reação, gente. Ela não consegue se defender, ela está ali sozinha com aqueles amigos. Às vezes um professor está na sala e depois vai embora, ela fica só, como vítima deles, tá? Então ela pode estar sofrendo muito por dentro. É normal que ela diga, não, pode me chamar assim, de nariz de não sei o que, de cabelo de não sei o que, de gordinha de não sei o que. Mas isso é uma forma dela se defender. Então, gente, como disse lá o Freud, o grande psicanalista,
toda brincadeira tem um fundo de verdade. Eu acredito que vocês já ouviram falar essa frase. Pois acreditem, toda brincadeira tem um fundo de verdade. Determinadas brincadeiras não se tira, determinadas brincadeiras têm sua hora e o seu momento. Então temos que educar os nossos jovens, não é? E temos que nos reeducar para melhorar esta sociedade. Então, por fim, há pessoas brincalhonas em excesso que terminam cometendo diversos crimes contra a imagem dos outros. Mas sempre se defendendo, né? Eu sou uma pessoa extrovertida, eu sou social, eu sou assim, eu respeito o próximo, esse é o meu jeito de ser. Eu digo isso, mas eu amo ele, eu amo ela, né? Esta pessoa criou para si uma falsa imagem de pessoa legal para agredir os outros, menosprezar os outros, desrespeitar os outros. E essa pessoa deve ser reprovada em suas atitudes, sim. Ou até mesmo ser feito um boletim de ocorrência em uma delegacia sobre seus atos de bullying contra alguém, que é algo que se repete. Então, se não houver essa imposição, não, eu perdoo. Não, ele vai fazer mais não, amanhã faz com um, faz com o outro. Então, temos que nos posicionar e dar um basta. Próximo tópico: corpo físico, corpo social e corpo psíquico. Bem, gente, a partir de agora eu trago algumas reflexões sobre o nosso corpo físico, corpo social e corpo psíquico. Olha só, o corpo físico é a estrutura do corpo de cada um. O seu corpo, você olha no espelho, esse é o seu corpo físico, palpável. Tá? Existe uma classificação de 3 tipos de corpos físicos, que são chamadas de biótipos. O que tem a ver com isso tem a ver com o acúmulo de gordura do seu corpo, o tamanho dos ossos, e aí são 3 biótipos. Biotipos, né? Geralmente fala-se biotipos. É o corpo magro, que tem um metabolismo acelerado, tem dificuldade de ganhar peso, né? O ombro é mais estreito, os braços e pernas mais compridos. E tem aquele biotipo mediano, que é um corpo que não é gordo nem magro, tá? Ele é considerado um corpo assim, normal, quase que atlético, tem pouca gordura no abdômen, tá? E tem o corpo gordo, o biotipo gordo, que são pessoas mais largas, com braços e pernas mais curtos, geralmente, tá? E aí, fora isso, existe a facilidade de ganhar peso, né? Porque tem um metabolismo mais lento que os outros. Então, eu apresentei aqui que o corpo físico tem 3 biotipos: o magro, o mediano e o gordo. E veja só, esse corpo físico que cada um possui, né? Ele vai ter uma estrutura que depende de vários fatores, gente. Fator genético, alimentar, postural, psicológico, a sua condição econômica. Então, nós podemos compreender que a estrutura física do corpo de cada um pode ser resultado de uma herança familiar, genética, né? Pode ser resultado daquilo que a gente está comendo. O que uma criança come, isso vai se repercutir na vida dela. Ela come o quê? Muitos legumes, comida saudável, ou aquele junk food, que é a comida assim, que não é saudável, não é? É muita pipoca, é muito salgado, é muito refrigerante, vai engordar. Vai ter algum problema de saúde, né? Então, quando a pessoa ingere muita energia, além do que é capaz de ela gastar, vai existir um acúmulo de energia que vai ser convertido em gordura, tá? Quanto à postura do corpo, há pessoas que andam mais reta, mais curvada para frente, inclinada para um lado ou para o outro, e isso modela a estrutura do corpo de cada um e vai acentuar mais uma gordura aqui ou ali do seu corpo. E a questão psicológica, na estrutura do seu corpo, tem a ver com um processo mental muito complexo, em que o indivíduo passa a assumir características corporais semelhantes à de um ente familiar. Às vezes a filha, o filho se espelha no pai, a menina na mãe, e psicologicamente ela começa a adquirir características parecidas, tá? Ou um tio, uma tia, vai depender de quem eu, jovem, estou me espelhando para querer ser parecido, né? Então, aí também pode apresentar uma estrutura corporal que é resultado de questões relacionadas aos primeiros meses de vida na relação com seus pais. Ou seja, existem questões
na relação com papai e mamãe, ou quem faz essa função, que vai intervir no meu corpo. A gente vai ver isso mais para frente, tá? Então, há casos de obesidade e de magreza que são extremos, né? Gordo demais, magro demais. Né? Por exemplo, magreza extrema, anorexia. A pessoa não come, ela não consegue comer. Né? E essas questões de ser muito obeso, muito magro, se relacionam com um sentimento aí de falta, em que o bebê, futuramente, né, na adolescência em geral, quando ele vai chegar na adolescência, ele busca compensar se alimentando demais ou de menos, para acalmar, né, uma ansiedade. E aí isso pode produzir os transtornos alimentares. Eu vou descrever isso mais na frente. Então, existem características do corpo físico que criam preconceitos na sociedade. Por exemplo, a cor da pele. Né? A sociedade ainda tem pessoas com preconceito com a cor da pele negra, de índio. A textura do corpo, se o corpo é mais flácido, é mais mole ou é mais musculoso. O volume do corpo está mais para gordo, para magro. Né? Fulano caminha desajeitado. Fulano caminha de modo gracioso, elegante. Então, tudo isso influencia a forma como a gente se relaciona uns com os outros. Porque faz parte da nossa sociedade diversos preconceitos. A gente vê o corpo do outro e já começa a imaginar coisas boas ou ruins sobre aquela pessoa por conta da cor, da textura da pele, se é flácido, se é musculoso. Tá entendendo? Então isso é tudo pré-conceito, pré-ideias estabelecidas que não condiz com os valores, que eu não conheço aquela pessoa. Eu preciso conhecer para poder dizer se aquela pessoa, para mim, é legal ou não. Então, também é uma outra questão. A questão econômica das pessoas interfere nos seus hábitos alimentares, porque o investimento financeiro na alimentação pode não favorecer uma dieta equilibrada. Como assim? Bem, muitas pessoas comem aquilo que pode, né, por ser mais barato, por exemplo, como pão, algum doce, coisas que tem muito teor calórico de açúcar e sal. Então, a depender da situação financeira, você vai comer melhor, mais saudável ou não. Porque às vezes você, eu vou comer uma coisa bem saborosa, com legumes, com carnes. E geralmente isso é mais caro quando você vê por aí, a não ser que você saiba cozinhar bem. E aí, pela falta, né, financeira, as pessoas às vezes só podem comprar o pão, a macaxeira, a pipoca, né? Coisas doces para saciar mais aquele sentimento de fome, e salgadas também. Então, eu saio agora dessa questão do corpo físico e vou agora explicar o que é o corpo social. Olha só, nós devemos entender, né, que existe um corpo exigido pela sociedade dentro de uma época e dentro de uma cultura. Por exemplo, lá na Tailândia, naquele país, na Tailândia, existe uma tribo em que as mulheres têm o costume de alongar o pescoço. Como assim? Elas usam aros de 20 a 25 aros, ela vai colocando no pescoço para alongar. Coloca um e fecha, outro e fecha. E vai alongando o pescoço vai crescendo, isso mesmo, vai esticando na verdade. Essas mulheres são geralmente chamadas de mulheres girafas, isso mesmo. Para esta tribo, o centro da alma está no pescoço. E assim, o pescoço alongado daquelas mulheres, né, identifica o grupo, né, olha, identificamos esse grupo aí porque o corpo deles, das mulheres, né, em especial, são alongados. E é uma forma de proteger os habitantes. E é considerado também que quanto maior for o pescoço de uma mulher, mais linda ela será. Aí eles vão colocando, os aros geralmente são dourados, tá? Aí eles baixam um pouco essa questão do pescoço e vai alongando, e elas nunca tiram, tá? Então, atualmente, nós vivemos numa sociedade fundamentada na cultura do narcisismo, ou seja, eu belo, eu bonito.
Todo mundo quer estar belo ali, dentro dos padrões colocados pelos poderosos da classe empresarial da beleza, não é? Aí vende tanta maquiagem, tanto produto de beleza para você ficar mais assim, mais assado, esticar aqui e puxa dali. Ah, esse creme faz isso, vai te dar mais beleza, vai eliminar uma ruga. Então a gente quer ser visto e elogiado. E deste modo, esse corpo social aí fica sendo valorizado no mundo todo, que é o corpo magro, leve, flexível, todas as roupas que você coloca ficam tudo legalzinha, porque fica alinhada no corpo, porque se colocar no corpo gordo, essa roupa vai ter outra costura, tá? Vai enfatizar outros contornos que não querem, né? Essa roupa aqui vai acentuar mais os músculos dos homens, essa outra roupa vai deixar a mulher com uma escultura de violão, é assim. Então, neste entendimento, o corpo das pessoas tem sido colocado como objeto de propaganda de si mesmo. Isto significa o quê? Marketing pessoal. É o que acontece bastante com os artistas em geral. Eles fazem dietas rigorosas, cirurgias plásticas para se manterem com corpos atraentes e assim ganhar a grande admiração da sociedade. Porque assim eles estarão condizentes com essa realidade criada, né, de perfeição do corpo. Então, nesta ideia de corpo social, você sempre deve parecer jovem, tá entendendo, pessoal? Com vigor, sem barriga, músculos torneados, magro dentro dos padrões do índice de massa corpórea dos nutricionistas. Porque a chave do sucesso está dentro do padrão de beleza que as grandes empresas ricas de produtos de beleza querem. Então não vamos cair nessa, né? Que isso aí é difícil e a gente envelhece, a gente trabalha, a gente se desgasta e nem todo mundo pode comprar produtos maravilhosos, nem fazer cirurgias, e o outro tem que gostar de nós, pelos nossos valores. E entender a situação de cada um, não é? Então, agora eu vou falar do último corpo, né? Que é o corpo psíquico. Vamos entender, olha só. Todo ser humano possui emoções, sentimentos de amor, né? Alegria, tristeza, medo, raiva e também desejos sexuais. Então, o corpo psíquico é o corpo que é composto de sentimentos e emoções. Não é esse corpo físico aqui que eu passo minha mão no braço, na minha perna, na minha barriga. Não dá para tocar nesse corpo psíquico, porque ele está no mundo da fantasia, no mundo do imaginário. Está no mundo do registro das emoções, dos sentimentos e dos desejos. Então, que também se chama assim o mundo simbólico, tá? E com as nossas ideias conscientes e inconscientes se forma o nosso corpo psíquico. Então, tudo aquilo que eu fico pensando é o corpo psíquico, tá? O corpo psíquico, ele funciona assim. Então, olha só, quando o bebê nasce, ele tem lá o corpo físico, né? Você bota no braço, ali no colo, você acalenta, você cuida, alimenta. E ao mesmo tempo você vai fazendo o quê? Construindo, ajudando a construir o corpo psíquico desse bebê na relação minha, enquanto função de mãe ou função de pai, que é assim, uma mulher, a gente pensa que só a mulher pode exercer a função de mãe. Não, um homem pode exercer a função maternal e a mulher pode exercer a função paterna, porque se trata de função, ser capaz de cuidar de uma criança dentro dessas duas funções, tá, gente? Então, através dessa comunicação que papai e mamãe vai estabelecendo, vai constituindo esse corpo psíquico desse bebê, o mundo das ideias do bebê, as emoções do bebê, os sentimentos e desejos do bebê, ele vai sendo criado nessa relação com mamãe e com papai, tá? Então, esse mundo aí imaginário é o corpo psíquico dessa criança. Então, é possível perceber este corpo psíquico se apresentando no corpo físico. Como assim?
o mundo das emoções, dos sentimentos, eles atingem o corpo físico, sim. E há situações que o corpo físico atinge o corpo psíquico. Vamos lá. Quando as emoções, sentimentos, desejos provocam alterações no organismo biológico, por exemplo, você tem raiva, a sua fisionomia se altera. Ou seja, lá no corpo psíquico teve uma emoção de raiva. Aí o seu corpo físico, o seu rosto, ele modifica as expressões, fica mais tenso. Você franze, né, sobrancelha, testa, tá? E quando estamos alegres e motivados, geralmente é porque teve ideias bastante positivas. Aí a química do cérebro é modificada e o corpo reage com o bem-estar geral. Outro exemplo é quando alguém está passando por conflitos, muito preocupado, né? Lá no seu corpo psíquico, aí ele termina alterando o funcionamento do corpo físico, aí provoca algum estado de ansiedade, angústia, e aí esse corpo físico reage como? Ou aumenta ou diminui o apetite, quero comer mais, quero comer menos, engorda ou emagrece, diminui a disposição, fica cansado, né? A fisionomia fica mais pesada, tá? E também tem situações que o corpo físico, você começa a sentir uma dor na barriga, e essa dor, todo o sentimento de dor no corpo, por alguma coisa que comeu, por uma pancada que levou, altera a química do cérebro, altera a emoção psíquica, altera o corpo psíquico, estão entendendo? Uma coisa altera a outra. Bem, há algumas áreas de estudo da saúde, como a medicina psicossomática, a psicologia e a psicanálise, compreende que esse corpo psíquico é responsável por muitos estados de saúde e de doença. Isso mesmo. Existem doenças que representam conflitos emocionais que estão neste corpo psíquico. Ou seja, há um conflito, uma angústia na sua mente, e que isso vai se revelar no seu corpo físico, por meio de um sintoma, de uma dor na articulação do joelho, uma sensação de fraqueza no corpo, um tremor nas mãos, né, um ataque cardíaco no coração, uma enxaqueca. Ou seja, altera também substâncias, né, como substâncias, níveis de hormônio, a glicose, o colesterol, surge uma gastrite, um refluxo, uma crise de hemorroidas, tudo isso por conta de um conflito psicológico. Ou, por exemplo, você passa por uma fase de mudança na vida que está difícil de encarar, saiu de casa, saiu de um relacionamento, isso abala a sua saúde emocional e atinge, né, de certa forma, o seu corpo, né? Então, muitas vezes a pessoa chega doente no médico, aí faz os exames, aí o médico diz, olha, o teu corpo físico está tudo normal. Né? Talvez você esteja adoecendo das suas emoções, aí encaminha para o psicólogo, vai fazer tratamento psicoterápico. Por quê? Porque no mundo das ideias é o corpo psíquico que está doente. Então lá está a causa do adoecimento desse corpo físico. Então aqui nós entendemos os três corpos, o corpo físico, o corpo social e o corpo psíquico. Eu fiz essa distinção porque nós vamos para o próximo tópico compreender melhor agora o corpo psíquico, para compreender essa questão da obesidade e tratamento. Terceiro e último tópico, o corpo psíquico do obeso e o tratamento psicoterápico. Bem, o alimento é um objeto de prazer e de satisfação. Quem não gosta? E para muitos, a comida se torna uma forma de obter alívio das tensões e dos estresses. Tal como acontece com o uso de cigarro, de bebida alcoólica, vícios em jogos, vício em sexo, são tudo forma de encontrar uma válvula de escape. Bem, daí nós podemos entender que é muito difícil para os obesos fazer uma reeducação alimentar, já que através desse comer compulsivamente, eles encontram um alívio momentâneo para lidar com suas frustrações, tristezas, medos,
existe uma necessidade constante no obeso de preencher o próprio corpo, principalmente diante do sentimento de que lhe falta algo. E essa falta está registrada no corpo psíquico, tá? E para entender esta falta é preciso fazer psicoterapia, como uma forma de compreender que o ato compulsivo de comer guarda por trás a necessidade de uma alimentação de ordem psicológica. Ou seja, a alimentação que se busca, ela está lá no plano psicológico. Mas ele come os objetos, a comida, como uma forma de compensação daquilo que não sabe por quê. Por que eu como tanto? Eu não sei. Tá? Ele está compensando uma coisa pela outra. Porque não tem consciência da causa, está inconsciente. Tá? Então, nós não temos acesso aos nossos conflitos inconscientes da mente. Não temos. É preciso um tratamento psicológico para que o profissional, psicólogo ou psicanalista, possa identificá-los e te ajudar a ter consciência, tá? E daí, esses conflitos inconscientes na nossa mente, ele vai se apresentar no corpo como um sintoma. E a obesidade, em muitos casos, é o sintoma de um conflito mental, isto mesmo. Então, de imediato, todos podem entender que não basta apenas, gente, cuidar desse corpo físico, não basta apenas fazer exercício, não basta apenas fazer dieta. Se você é obeso, tá? Você precisa trabalhar as causas que levaram a esse seu comportamento compulsivo por comida. Eu falo dos obesos que são obesos porque ingerir alimento é uma coisa assim quase que incontrolável. Estou falando destes casos, tá? E que está, né? Essa causa está lá na mente inconsciente. Então, é possível que uma pessoa obesa se determine com toda a força a emagrecer. Eu vou emagrecer. E aí cumpre todas as orientações médicas e nutricionais, faz todos os exames, passa a fazer exercício físico, vai para a academia, ou corre sozinha. Só que essa motivação ela poderá acabar. Mesmo que perca alguns pesos, né, ela pode readquirir esse peso novamente. É como um ciclo, sabe? Eu luto, perco peso. Depois eles voltam. Isso dá muita angústia. Isso quer dizer que a mente e o corpo, eles são uma coisa só, tá? Não dá para separar e trabalhar cada um isolado, tá? No caso da obesidade, você tem que tratar o corpo juntamente com a mente. Então, se você está fazendo dieta, exercícios físicos, tem que fazer também psicoterapia. Porque possivelmente as causas estão na sua mente inconsciente. As causas que te faz comer compulsivamente. Então, eu quero enfatizar que a alimentação se associa muito com a questão da afetividade. Olha, eu já estou entrando aqui em explicações, tá? O ato de se alimentar está bastante associado com afeto e com carinho. Por quê? Porque quando a gente era bebê, tá? A primeira vez que a gente mamou, seja no seio ou na mamadeira, a pessoa que estava ali na função de mãe foi alimentar você acariciando. Pode ter sido o pai, a avó, a própria mãe, mas fez a função materna. Acariciou, falou com você, te olhou de forma amorosa. E aí o ato da alimentação ganha dois significados. Reduz a fome no estômago, nutre o organismo para desenvolver esse corpo físico saudável e também alimenta o bebê emocionalmente, proporcionando sensações de prazer por meio desse aconchego e acolhimento. Veja bem, para o bebê a alimentação traz um prazer tranquilizador, tá? E esse ato de se alimentar, tá? Ele vai se repetir por toda a vida, logicamente. Só que vai ficar marcado na nossa mente
esses primeiros momentos de alimentação que nós recebemos, essa sensação de bem-estar, que é de acalmar a fome e nos trazer uma sensação muito boa em relação ao carinho, ao toque, ao abraço, sentir a pele daquela pessoa que está nos alimentando enquanto bebê. Então, isso unificado, essas duas sensações, produzem no bebê uma coisa maravilhosa. Nossa, eu estou no céu, né? Bem, agora eu vou enfatizar a importância de se levar muito a sério essa questão da alimentação do bebê. Isso é capaz de prevenir transtornos alimentares no futuro. Aí você pode perguntar, nossa, esse psicólogo está falando que o fato de alguém ser obeso hoje, com 30 anos, com 50 anos, aí isso foi lá quando eu era bebê, a causa está lá? Sim. Porque se você tem um transtorno alimentar, come compulsivamente, provavelmente isso é muito provável, na maioria dos casos, que ocorreu nas suas primeiras experiências de se alimentar. Como também na infância, a má alimentação, né? Foi ensinado a você só gostar de pipoca, de pizza, de biscoito, de refrigerante, etc. Então vamos lá, dando continuidade. O momento da alimentação do bebê deve ocorrer em um ambiente tranquilo, cheio de carinhos, confortável, arejado, para que o bebê se sinta confortável naquele momento da alimentação. Imagina você almoçar ou jantar num ambiente muito frio ou muito quente. Qual a sensação que você vai ter se alimentando? Vai ter um bem-estar geral? Não. Então, esse bebê precisa ser bem cuidado no momento da alimentação. Não é? Ele vai sugar o bico do peito da mamãe ou o bico da mamadeira. E isso vai trazer esse prazer ali na boca dele por conta daquele bico do peito que vem quentinho, sai o leite ou da mamadeira. Isso dá um bem-estar, vai acalmando aquela sensação de angústia da fome. Quando vai entrando ali no esôfago, vai para o estômago, vai acalmando tudo, né? O bebê, quando está com fome, ele chora bastante. Ele não sabe falar, logicamente, ele vai chorar. E, ao mesmo tempo, esse bebê vai esperar o preenchimento desse seu corpo psíquico, através do afeto, do amor, do carinho e da atenção que essa pessoa, na função de mãe, vai fornecer. Então, gente, como se percebe, o bebê, quando está ali sendo amamentado, pode perceber, ele vai procurar os olhos, mesmo que ele não enxergue. Ele vai procurar, sim, os olhos de quem está o alimentando. Por isso, a gente não deve usar fraldas tampando o olhar do bebê. É preciso, quando ele se alimenta, a não ser que ele esteja dormindo, porque tem um bebê que se alimenta dormindo, né? A mamãe põe uma fralda assim, às vezes está na rua. Mas veja bem, quando você alimenta um bebê, você precisa conversar com ele, com uma voz suave, com palavras doces, criar uma atmosfera de conforto, de bem-estar, para que essa alimentação seja plena e satisfatória. E por incrível que pareça, muitos transtornos da vida adulta, eu repito, ocorrem devido a situações repetidas em que o bebê foi mal alimentado. Isso. Então, seja o mau alimento por conta do aleitamento materno ou da mamadeira. E principalmente com relação à qualidade desse ato de alimentar o bebê, que deveria ser capaz de satisfazer a fome dele, do corpo físico, e essa necessidade, a fome do corpo psíquico, que é receber atenção, carinho, amor e bem-estar, tá? Então, assim, às vezes a mãe demora para dar o alimento, né? O menino, repetidas vezes, às vezes alguém esquece de fazer a comida, a criança chora, aí espera, não vem, ela entra num estado de mal-estar. E isso repetidamente gera um registro. E esse registro, ele vai fazer efeito para o resto da vida dessa pessoa. Vai. E aí vai ter que fazer tratamento. Tem muita gente que vive aí no álcool, na droga, que são vícios orais, da boca. Por conta de muitos problemas que podem ter vivenciado
nesta fase, tá? Não é que eu queira culpar as mães, mas tem mães que realmente falharam nisso, tá? E nós podemos ver outros casos aí de vícios com outras interpretações, digamos assim. Olha só, gente, a retirada do seio materno ou mesmo da mamadeira, ele é um processo, tá? Que deve ser lento e amoroso, porque o desmame provoca um sentimento de falta, a falta de um objeto. Que objeto? O seio ou a mamadeira, que exerciam uma função tranquilizadora para o bebê. Então essa retirada tem que ser lenta, oferecendo em alguns momentos as papinhas de frutas e legumes na colherinha, sucos, alimentos na colher, né? Intercalando com o seio materno ou com a mamadeira. Então o desmame é um período crítico, porque produz angústia e sofrimento, seja para a mãe, seja para o bebê. Porque se produz um desligamento, quem é mãe sabe. Você se desliga, de certa forma, rompe essa relação tão íntima de amor maternal. E para a criança, essa separação traz maior sofrimento, porque representa a primeira experiência de perda que ela vivencia. Então, no processo de desmame, é importante que a mãe aceite o rompimento dessa relação com a criança, permitindo que seu filho troque o seio ou a mamadeira por outros objetos de prazer, que ele vai começar a se socializar, né? Então, ele vai ter contato com o mundo externo, com as novas relações sociais que essa criança começa a fazer com as pessoas ao seu redor, com os brinquedos, as brincadeiras, com os alimentos sólidos e mastigáveis. E é importante frisar que o desmame sempre provoca uma crise no psiquismo de todos nós, porque de toda forma é um trauma psíquico que poderá produzir efeitos diversos. Não é? Pode ter os vícios orais, como o fumo, o alcoolismo, os transtornos alimentares, como anorexia, bulimia, obesidade. Porque inconscientemente a perda do seio ou da mamadeira produz uma nostalgia, que é um sentimento constante de falta, que liga a gente àquele objeto perdido. Tá? E aí se constrói uma forma de compensar essa falta, por meio do que? De um vício oral, como essa compulsão a comer, no caso da obesidade. Então eu estou dando uma explicação psicanalítica da obesidade. E aí a ação de comer compulsivamente representa a busca por algo que estimule a zona da boca. E de forma inconsciente, através do alimento, a gente possa resgatar aquelas lembranças prazerosas da amamentação quando bebê, né? E aquele sentimento de segurança maternal. Então, assim, quem tem um bebê, né, vai receber a orientação da enfermeira no posto de saúde, né, do obstetra, de alguém que acompanha, sobre assim, olha, esse é o momento já de fazer o desmame da criança. Então, isso é uma coisa que todos devem, né, fazer o seu pré-natal, o papai e a mamãe, para estar bem instruído em relação a tudo isso, para que as coisas se transcorram da melhor forma possível. Tá? Nem sempre o desmame vai acarretar em problemas de transtornos alimentares. Eu estou aqui apenas falando daqueles casos em que levou a um transtorno alimentar, que no caso resultou aqui na obesidade. Então, pode ocorrer que nesta transição aí de saída do seio da mamadeira para passar a comer alimentos usando os próprios dentes, a criança pode ficar fixada, tá? Fixada na busca desse objeto aí desejado, que eu quero o seio, eu quero o peito, né? Eu quero mamadeira, não quer deixar. E mesmo que deixe, que saia, aquilo fica inconscientemente. Como assim? A única forma de me acalmar, de me dar prazer, é reencontrando aquele seio. Mas isso é inconsciente, tá, gente? Você não pensa. Você que tem vício em comer, vício em fumar, vício em beber, você não tem consciência de determinadas coisas. É inconsciente.
E esses objetos aí que você usa, eles estão substituindo um outro desejo, que você vai descobrir fazendo o quê? A psicoterapia, principalmente se for para psicanalista, que trabalha mais com essas questões inconscientes. Então daí em algum momento, seja na infância ou a partir da adolescência, essa pessoa vai buscar comer cada vez mais, como forma de preencher a ausência daquele objeto de desejo, do qual essa pessoa não conseguiu se separar, ou do qual essa pessoa não conseguiu lidar com essa falta. É a forma como lidamos com as nossas faltas que vai proporcionar o surgimento de um adoecimento ou não. E outra, existem momentos na adolescência que come-se muito, tá? Que é a fase do estirão, isso é normal, não é que vai ser obeso. Então vamos ter o cuidado aí, tá? Então, conforme você lida com as suas faltas, você vai ser, digamos, mais saudável ou menos saudável, vai adoecer mais ou vai adoecer menos. Então, vamos imaginar que estamos falando aqui daqueles casos de obesidade em que a causa está no corpo psíquico, tá? Decorrente da dificuldade daquela criança lidar com a separação do seio ou da mamadeira. Isto é, lidar com a falta desse objeto aí tão desejado. E vivemos em uma cultura social voltada para o consumo excessivo e que todas as redes sociais estimulam as pessoas a consumir diversos produtos, entre eles alimentos, muitas vezes não saudáveis, como os fast food, comida rápida, né? Que são muito calóricas, gordurosas, salgadas e que provocam o quê? A sensação de bem-estar momentâneo. Aliás, que delícia, né? E o cérebro tem aquela explosão de felicidade e você quer cada vez mais aquele prazer que está sendo proporcionado pelas gorduras e pelos açúcares. E aí, cuidado. Agora vamos juntar uma pessoa que sofre dessa falta psíquica, causada no período da sua separação do seio materno, da mamadeira, que ficou com um desejo permanente, né? Uma sensação de que não foi saciada o suficiente e quer estar sempre repetindo aquela sensação de prazer através da alimentação. E aí ela encontra no mundo real inúmeras ofertas de alimentos para proporcionar um prazer mental que vai levá-la a relembrar um sentimento de satisfação. Ela não vai lembrar, eu estava lá nos braços de mamãe, de papai, não, ela vai lembrar daquele sentimento bom. Ela vai vivenciar, na verdade, de modo inconsciente, de quando estava se alimentando no seio de quem fazia a função de mãe, ou no bico da mamadeira, né? Com todo aquele aparato de afetividade envolvida, que é impossível medir se foi ideal ou não para aquela criança. A gente não tem como medir. A gente, quem tem uma criança, vai ali fazendo as coisas, mas não significa que tudo vai sair 100%, porque não existe 100% certo, né? Então, não se trata de estar culpando quem estava na função de mãe, alimentando o bebê. Cada bebê terá um sentimento de saciedade que não dá para saber se foi ideal ou não. E o desmame deve ser feito para corresponder ao processo normal de desenvolvimento da criança, que ela vai passar a comer alimentos sólidos, usando seus músculos e dentes da boca. Entendeu? Então, agora, em outros casos, né, existe uma falha de quem estava exercendo a função de mãe. Eu já até falei aqui, né, que são mães, às vezes, que têm problemas mentais ou são irresponsáveis, não desejou aquele filho, e aí ela não alimenta o filho de uma forma devida, porque repetidamente a criança ela chora demais, a comida não chega, a mãe, quando se lembra de fazer a comida, a criança já está chorando, aí demora, e aí a qualidade da alimentação não é boa, porque ela está estressada, às vezes nem afaga a criança, bota lá na cama, dá mamadeira, ou bota no peito sem dar muita atenção, e aí cria esse ambiente doentio, sem muita qualidade. E aí é campo fértil
para diversos problemas de saúde na vida adulta, que já na adolescência começa a se manifestar. Não apenas a obesidade, tá? Mas pode proporcionar autismo, anorexia, transtornos depressivos, ansiosos e outros mais graves, etc. Então, em diversos casos de obesidade, se percebe que há muita angústia e medo escondido naquele corpo obeso, que se mostra tão cheio e ao mesmo tempo muito vazio. E este vazio está diretamente relacionado com o sentimento da falta. Como eu falei, existe uma relação de separação do seio materno ou da mamadeira, né, que vai produzir uma falta. Mas o bebê pode lidar com essa falta de um modo saudável, enquanto que outras não. Como também existe uma outra grande falta existencial, que é a própria incompletude humana. Olha, o ser humano é um ser do desejo e só pode desejar se existir uma falta. Então, olha, uma pessoa completa não deseja nada. Portanto, não existe ser humano completo, porque todos desejam, né? Sempre os seres humanos têm uma sensação de falta a algo. E é este sentimento, ele é importante, viu? Esse sentimento de falta. É ele que nos leva a querer desejar diversas coisas na vida todos os dias, que nos faz encontrar motivação, que faz você desejar uma comida, uma roupa nova, um carro, fazer sexo, namorar, se separar de um relacionamento, buscar uma profissão, estudar, criar alguma coisa, inventar algo. Essa falta, ela é primordial para nos mover na vida. Então, essa falta aí, ela é saudável nesse sentido, porque nos move para viver. Ela vai ser doentia quando a gente se relaciona com essa falta de modo a assumir comportamentos autodestrutivos. Então, a compulsão por comer sempre, nos casos da obesidade, ocorre porque o alimento se transforma em um substituto daquele objeto de prazer. Que objeto de prazer era? O seio materno ou a mamadeira, porque tem criança que não mamou. É como se toda vez que o obeso come, ele encontrasse aquele objeto perdido, que lhe dava uma sensação completa, né? Imaginária. Então, quando alguém apresenta um comportamento compulsivo por qualquer coisa, devemos entender que aquele objeto de consumo, seja uma comida, uma bebida, um cigarro, um jogo, etc., funciona como uma sobrevivência desse corpo psíquico da pessoa. E é preciso tratamento psicoterápico. Gente, a obesidade é um sintoma no corpo físico, é um sintoma pedindo socorro para um problema que existe lá na mente, no corpo psíquico, que causa muita angústia nessa pessoa. É preciso tratamento psicoterápico para ajudar o obeso a sair desse estado de repetição, que o leva a comer de forma compulsiva, desenfreado. Tá? E aí, não é um tratamento rápido, tá? Porque requer que o próprio obeso deseje se tratar. Ninguém vai se tratar por conta do outro. Eu preciso me tratar porque eu quero, eu preciso assumir que eu preciso e eu quero. É assumir o compromisso de frequentar semanalmente o consultório do psicólogo ou do psicanalista. Como eu falei, o psicanalista ele é um profissional que trata mais dessas coisas inconscientes. E assim, vai ter todo um sofrimento, você precisa ser otimista, confiar no seu psicoterapeuta, não abandonar o tratamento. E aliado a isso, né, fazer dieta, exercício físico. Bem, claro, se a obesidade está lhe trazendo problemas orgânicos, né? Colesterol alto, por exemplo, diabetes, aí tem que cuidar. Senão, você pode ser feliz sendo gordo, logicamente. Mas essa compulsão, né, que precisa ser acalmada, precisa ser tratada com psicoterapeuta. Então, olha, o sofrimento que as pessoas com obesidade vivem se mistura com a sensação de prazer. Sofrimento e prazer. É um ciclo.
um prazer da atividade oral ali da boca, que o alimento provoca na boca e em todo o trato digestivo. Porém, vem junto o mal-estar depois, né? Em decorrência do excesso de peso, do excesso de culpa que se sente, do excesso de críticas que recebe, e isso provoca um grande peso na consciência do obeso. E é dito popularmente que para emagrecer o sujeito tem que fechar a boca, não é verdade? Mas para o tratamento psicológico o sujeito deve abrir a boca para falar bastante do seu sofrimento, para expressar sua angústia, o seu sentimento de mal-estar após o ato de comer demais, tá? E também por não conseguir recusar nenhum convite para comer aquilo que lhe oferecem. Então é falando do seu sofrimento, encarando o problema com um profissional legal aí, profissional mesmo, que você vai encontrar aí um caminho de resolver de forma a lhe dar uma melhor qualidade de vida emocional. E é desta forma que será possível reconstruir a sua história, a sua própria história, diante das faltas angustiantes da própria vida, que é de todo mundo. E aí você vai poder se libertar desse sintoma de comer compulsivamente. Embora nenhum tratamento psicoterápico promete tornar pessoas obesas em magros, musculosos ou em conformidade com o corpo social da moda, né? O que está em jogo no processo psicoterápico é contribuir para que você tome consciência de determinados acontecimentos inconscientes aí da sua mente que faz você ter esse comportamento compulsivo por alimentos. E é por meio dessa conscientização, que é demorada, né, e um tanto sofrida, que o sujeito vai poder aliviar o seu sofrimento e, como consequência, ter uma melhor autonomia de vida, se posicionar de forma mais segura, reduzir esta ansiedade para estar se alimentando e conseguir se sentir bem, sem comer em excesso e até mesmo perder peso se quiser. Ok, pessoal? Então, obrigado pela atenção. Para quem quiser rever o programa, basta acessar no YouTube, Programa Momento da Psicologia. Nos vemos na próxima sexta-feira, às 10 da manhã, aqui na Rádio Cristal FM. Saúde para mim, saúde para você e até lá!